Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. E a gente, na aula passada, nós criamos aqui uma espécie de listenable e uma espécie ali de change notifier simplificado para a gente mostrar o processo de reatividade de gerenciamento de estado no Flutter. E como prometido, neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como você constrói um builder, como ele funciona por trás ali dos panos, tá? Basicamente um builder ele vai fazer um processo de inscrição para você em uma reatividade ou algo que ele queira escutar. Ele vai também reagir a essas mudanças automaticamente. Quando tiver lá disparar o Notify Listeners, ele vai executar o set state automaticamente e no dispose dele ele vai remover esse escutador. Ó, trocando aqui para vocês, aqui a gente tem a instância do nosso controlador. Nós começamos a escutar o controlador, nós temos o rebuild aqui, que seria o set state, e no dispose a gente sempre precisa remover esse cara aqui. E qual que é o interessante de um builder? Ele vai fazer esse processo aqui por dentro, e aí você não precisa se preocupar em todo momento você ficar sabendo se a tela vai atualizar ou não, tá? E aí, então vamos lá, ó. A primeira coisa que eu vou fazer, eu tive testando aqui anteriormente, eu tive alguns probleminhas quando eu fui fazer alguns imports, tá? Porque esse listenable, essa classe aqui, né, abstrata listenable, ele já existe dentro do Dart, dentro do Flutter, e o change notifier também. Então eu vou renomear aqui para my listenable, né? E aqui também para my change notifier, my change notifier. Ótimo. Vamos criar aqui agora um novo arquivo chamado aqui, né, vou chamar aqui listenable builder.dart. Boa. Ele precisará ser um stateful widget, já que a gente vai precisar acessar o init state e o dispose, e também dar o set state, então, stf, my listenable builder, vamos chamar ele assim, tá? E o que é a ideia? A gente passar para ele um listenable, né? Então, final, my listenable, vou chamar ele aqui de listenable, vou pedir ele aqui como required, né? Obrigatório, this.listenable. Legal, ele já entendeu aqui que passará um listenable. E aí a gente sabe que a gente vai, no init state, a gente vai escrever nesse listener aqui, a gente vai precisar criar aquele método, né? Void onRebuild. E a gente vai fazer aqui, né? O widget. A gente dá o set state, né? Aí aqui a gente faz o widget.listenable, add listener. E aí a gente passa o onRebuild. Então a gente está automatizando aquele processo para um builder. No dispose aqui embaixo, como boa prática sempre, a gente fazemos aqui, né, o widget.listenable.removeListener e a gente passa aqui o onRebuild como referência. Então, o processo de começar a ouvir e parar de ouvir já está automático aqui. Qual será a próxima coisa que nós precisamos fazer? A gente precisa receber um widget também dentro desse Listenable Builder, que ele vai fazer com que a gente mostre o widget que a gente queira ali. A gente vai envelopar. Então, por exemplo, dentro desse Listenable Builder, a gente quer ter, né, a gente quer ter aqui um texto, por exemplo, esse daqui, e aí ele rebuildar automaticamente o valor do counter. Então, a gente vai ter que enviar um widget lá para dentro. E como que a gente faz isso? Ó, eu vou passar aqui para ele uma nova propriedade que retorna um widget. Ela vai ter aqui dentro dela uma função, um function, que, primeiramente, ela recebe nela o build context, e depois ela recebe aqui um widget como opcional, chamado child. E aí eu vou chamar esse cara aqui de builder. Ótimo. Build context. Build context. Beleza. E agora a gente vai ter que receber esse builder como parâmetro aqui requerido. Required builds.builder. Legal. Ó, então aqui a gente vai receber um widget agora, né? Um builder. Outra coisa que a gente precisa receber também, eu vou mostrar para vocês depois como utilizar, também é um widget chamado child. Widget child. Esse cara precisará ser opcionalmente nulo. Igualmente esse daqui, tá? Então, e esse cara aqui precisa ser também this.builder. Ele não pode ser this.child, ele não pode ser obrigatório. Boa. Aqui onde a gente retorna o widget, bem nessa parte aqui entre a linha 30 e 33, nós vamos retornar aqui, né, o widget.builder, e aí a gente passa aqui, né, o context,
e a gente passa o child. Beleza? E aí ele fala aqui, né, que o child não está definido e o child que a gente vai utilizar é esse widget.child. Widget.child. A gente sempre precisa do contexto, já que o contexto é aonde esse widget está na árvore de widgets para o Flutter detectar, para a gente trabalhar em cima dele. E a gente tem aqui um widget opcional que a gente pode utilizar, que esse widget aqui eu vou mostrar para vocês como utilizar depois. Então vamos voltar aqui no main para vocês verem. E agora o que eu quero fazer? Eu quero remover esse init state, esse rebuild, tudo daqui, isso aqui também no pose. E eu vou englobar, eu vou envelopar esse text com um builder. Por exemplo, pode ser aqui o builder, tá? Vou envelopar ele aqui com builder. Se vocês verem aqui, ó, não está acontecendo nada. Então, a partir de agora, eu vou chamar esse cara aqui de my listenable builder. Vou importar ele. Ele vai ter aqui o builder, vai ter o child, tá? E ele vai ter aqui também o listenable, que é o controller. Esse cara aqui, que é o controller. Boa. E aí, a partir de agora, vocês vão ver que ele já vai rebuildar automaticamente, ó. Então, o processo de rebuild já vai acontecer automaticamente. Então, o que ele fez? Vou até mostrar para vocês, ó. Ele passou o listenable aqui para dentro e passou um builder, que retorna um widget, né? Então, ele veio aqui, passou o listenable, ele se inscreveu esse widget internamente, né? Já que ele é stateful. Ele se inscreveu aqui no listenable, ele deu o set state quando ele ouviu as mudanças, e quando esse widget sair da nossa árvore de widgets, ele vai utilizar aqui o remove listener para que ele remova a inscrição do listenable, tá? E aqui a gente retornou o widget builder. E olha que legal, é possível com que a gente faça o seguinte, é possível com que a gente passe aqui um child opcional, que seria um widget, por exemplo, um texto. Aqui, ó, text. E eu vou envelopar esse widget aqui com a coluna. E eu posso usar esse child aqui, ó. Child. Ó, aí vocês vão ver que eu posso utilizar esse cara. O que seria interessante isso? Seria interessante, por exemplo, para caso esse texto aqui, ó, ele possa vir, né, aqui na parte de cima. Ele possa vir bem aqui. Tá? Ele possa vir aqui. E aqui eu retorno somente o child. Diretamente assim. Ó. Então, ó, funciona da mesma forma, tá? Deixa eu dar um rebuild. Ah, o child ele vai ser imutável, né? Então é mais legal utilizar daquela outra forma. Então, opa, aqui, ó. O child ele é imutável, então é mais interessante você utilizar dessa forma aqui. Essa parte do child é interessante quando você tem algo que é imutável, algum tipo de texto, alguma coisa nesse sentido, tá? E é sempre bom também você passar o child no final aqui, ó. Deixa eu ver aqui como que eu passo no final. Bem aqui, ó. É sempre interessante você passar child no final aqui, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Talvez na próxima aula a gente consiga evoluir para o Velo Notifier, porque daí o Velo Notifier vai trabalhar em cima de um valor único, e aí você terá essa inscrição, esse gerenciamento de estado em cima de um valor único, e eu vou explicar para vocês como desenvolver isso na próxima aula, beleza? No próximo vídeo, desculpa, porque eu gravo muita aula aí eu não... é costume, né? E até a próxima, e valeu!